Quando vocês chegaram, eu já estava aqui. Já era um velho amigo da Juriti. Comia do que plantava. E aí, galera, estamos aqui então para a nossa aula do quinentismo, que a gente deixou lá no link para vocês. E conhecer um pouco dessa cultura indígena, da nossa cultura, a cultura brasileira. Esse é o papel da literatura, mostrar que o índio não era o mesmo de hoje, que o índio teve modificações, que o pensamento do colonizador também foi outro e que agora devemos mostrar essa raiz, a construção da nossa raça. Então chegamos aqui no nosso quinentismo, o quinentismo que tem uma relação muito mais histórica do que literatura no início, mas serviu de base para construirmos o sentimento nacionalista lá do romantismo, para construir o sentimento nacionalismo crítico lá no modernismo, com Mário de Andrade, principalmente com a obra máxima Macunaíma. Então o índio vai ser visto, vai ser valorizado dentro das suas qualidades positivas como um verdadeiro herói brasileiro, herói nacional. Então o nosso quinentismo, ele vai trazer para a gente várias visões de cristianismo, de religiosidade, questões políticas, visão cultural principalmente. E lembremos, galera, que quinentismo não é uma escola, mas é essa visão totalmente documental. Então a própria carta já nos refere a esse documento, algo registrado onde o nosso cronista-mor, Pero Vaz de Caminha, escrevia para o nosso rei lá em Portugal. Então ele era o escritor oficial. E é através da carta que nós conhecemos o Brasil pintado na visão do nosso colonizador. Mas acima de tudo, colocando o índio numa visão totalmente paradisíaca, trazendo para ele uma adaptação ao que seria o cavaleiro medieval na Idade Média, pintando de uma forma totalmente heróica. Então começa-se nessa carta toda a origem do nosso nacionalismo, do indianismo lá do romantismo. A carta de Pero Vaz de Caminha revela outras situações políticas, como a busca de metais preciosos, o mercantilismo, a expansão ultramarítima acontecendo na Europa, e aqui não foi diferente, foi reflexo disso. Não sabemos se aqui tem ouro ou prata, mas sabemos que a Vossa Alteza deve lançar mão em salvar essa gente. Então o maior choque para o nosso colonizador foi o exótico que ele via no índio. O índio que vivia de uma forma para eles primitiva, como se fosse Adão e Eva no paraíso. E isso trouxe para ele uma visão de que o Brasil era o paraíso. Então todos começaram a ter olhos para o Brasil. A galinha dos ovos de ouro, surge o mito do Eldorado. O Brasil é a mina de ouro que Portugal vai dar atenção especial. E quando isso acontece, chega-se para nós os jesuítas. Então por isso que esse período, não esqueçamos, não é escola literária, mas é um período documental. Por isso que vamos chamar esse período também de literatura de informação. Essa literatura de informação está ligada diretamente a esta carta de Pero Vaz de Caminha, pois ele informa a coroa como se fosse um diário de bordo. Então é ali na carta que há a documentação. Por isso que alguns autores colocam a carta de Pero Vaz de Caminha como a certidão de nascimento do Brasil. É onde nós temos informação da nossa fauna, da nossa flora. Igual aquela propaganda aí, né? Eu sou Maria, eu sou João, com certidão de nascimento, sou cidadão. Então, só a partir daí, oficialmente, nós temos a descrição dessa terra descoberta. A oficialização do descobrimento, ou como alguns historiadores gostam, o achamento do Brasil. Então, essa carta, ela serve de referência para os estudos posteriores das escolas do romantismo, da escola do modernismo. Essa visão exótica do índio, a nudez, a ingenuidade, a palavra correta seria a inocência, né? O índio mostrando a sua naturalidade como a nudez, como mostra o seu rosto, com a maior inocência, sem nenhuma maldade. Porém, essa nudez, para o colonizador, houve um choque de comportamento, porque alguns índios dessa época eram índios canibais ou índios antropófagos, ou seja, alimentavam-se de carne humana, de
diferentes posições. O antropófago é aquele que come por acreditar que aquela carne possa lhe trazer benefício. Então eram questões culturais. Eu acreditava de que aquela carne que está sendo alimentada de uma tribo ou de uma relação diferente da deles, podia trazer benefício para a sua tribo. E existiu a tribo dos canibais, que era uma questão totalmente biológica. Estou com fome, preciso comer, então vamos comer quem está mais velho, quem está doente. Então não tem essa diferença não. Olhou para o lado, estou com fome, a barriga doeu mais, né? Agora, isso dava um choque para o branco, porque nas duas situações cabia o nosso colonizador. Se eu visse que o colonizador era algo importante que ia contribuir, eu poderia comê-lo. Mas se eu estivesse com fome e encontrasse um branco, é você mesmo, não tem tu, vai tu mesmo. E aí vem o nosso choque. Então, quando o Pero Vaz de Caminha fala em salvar essa gente, é justamente dar o quê? A catequese. É dar para o índio o que vamos chamar de civilização. Mas vamos ter descobertas aí maravilhosas sobre a questão indígena e o choque que há entre a cultura cristã e a cultura do nosso nativo. Então, essa carta de Pero Vaz de Caminha, ela traz isso aqui, ó, a literatura de informação. Informa, documenta o que foi a nossa terra em 1500. Além desses nomes, podemos surgir também outras nomenclaturas, como literatura dos viajantes, pois acredita-se que antes dos portugueses, outros navegadores já passaram por nossas terras. Tanto é o comportamento do índio. O índio tratou o nosso colonizador de uma forma amigável. Ninguém mordeu ninguém, ninguém comeu ninguém, então foi todo um amigável. Apontou para o colar de ouro do capitão Pedro Álvares Cabral, perguntando ou afirmando que aqui havia ouro. Apontou para o castiçal de prata, como aqui houvesse prata. E aí surge o mito do Eldorado. Nunca vimos, mas o índio parece ter comunicado que aqui no Brasil isso tudo existe. Então toda essa diferença de que a esquadra de Pedro Álvares Cabral não tenha sido a primeira, mas isso cabe mais à história. O que vamos nos adentrar seria justamente essa demonstração de amigabilidade que houve entre o nosso colonizador e o nosso nativo. Aí surge essa palavra, nativismo. Então não podemos dizer que o quinhentismo é uma literatura brasileira, porque o nosso nativo, quem? O índio não sabia ler nem escrever. Então, para o conceito de literatura, tinha que ter algo documental, algo escrito para aquela época. Então, o índio não ia trazer sua literatura. Então, dizemos que nesse período, nós não temos uma literatura do Brasil. Temos uma literatura sobre o Brasil. O Brasil era o assunto dos navegantes. Era o assunto dos viajantes. Era o assunto dos cronistas. Então, podemos ter também essa nomenclatura: quinhentismo, literatura de informação, literatura dos viajantes, literatura dos cronistas, mas em 1549 chega a leva dos jesuítas, chefiada pelo padre Manuel da Nóbrega. Então, esses jesuítas vieram atender um pedido que já estava na carta de Pero Vaz de Caminha: o que Vossa Alteza deve lançar mão em salvar essa gente, é dar a religião cristã. Mas isso também é uma proposta do próprio mercantilismo, das grandes navegações, expandir a fé cristã, já que a Igreja Católica estava perdendo espaço na Europa para o protestantismo. Então, vamos fazer um acordo. Vocês querem terras, vocês querem ouro e prata, eu quero gente, eu quero fiel. Então, todos que vocês colonizarem se tornarão cristãos. E acontece isso com os nossos índios. Chega, né, e vai catequizá-lo, ou seja, no intuito de civilizá-lo, mas dando para ele a fé cristã. E dentro dessa leva de jesuítas, né, outros vieram, e quem se destacou ali? Padre José de Anchieta.
Então esse padre José de Anchieta é um padre que vai trabalhar mais próximo da nossa literatura. É o padre que vai trazer algo muito mais pedagógico. Vamos sair do lado documental, informativo e cair um pouco mais próximo da literatura. Porém não é ainda a literatura brasileira, pois o nosso padre José de Anchieta também não é brasileiro, né? Veio na leva dos portugueses, da ilha das Canárias, então ele também não pode ser visto como um autor nosso. Mas também falando sobre o Brasil. Então ele traz para a gente que vamos chamar de arte pedagógica. Vem ensinar o índio a se comportar. Índio, você não pode andar mais nu. Índio, você não pode comer mais gente. Tem que comer, apresente para os índios outras alternativas para o alimento. Aí traz animais que os índios desconheciam, como a galinha, como a vaca. Então eles trazem justamente uma situação de alternativa para eles e já mudando o hábito de comer carne humana. Então por isso que a gente diz que nós vamos ter sim uma arte pedagógica. O nosso José de Anchieta também contribuiu de uma forma para a linguística. Ele foi o primeiro a estudar a gramática Tupi-Guarani. Ele fez um processo inverso. Ele foi conhecer o índio na sua língua, na sua cultura. Então, índio, eu vou aprender a sua língua. E isso tornou-se totalmente mais amigo o nosso padre dos índios. Tanto é que os índios o chamavam de Piabi, ou seja, o grande pai, ou pajé branco. Né? O pajé branco, o Piabi. Então, enquanto ele mexia no lado espiritual, como pajé na cultura do índio, essa é a sua função, e ele teve essa compreensão da língua e escreveu a primeira gramática em Tupi-Guarani. Então descobriu, aí vem outra descoberta, porque o índio era visto que era o índio não tinha, outros navegadores vão dizer que na língua Tupi-Guarani, se não tem a letra F, se não tem a letra fé, rei e lei. Se não tem essas letras é porque eles não conhecem a fé, não conhecem, não tem um domínio, uma estrutura hierárquica e também não tem lei. Isso não foi na carta que o Vaz caminha. Outros navegadores escreveram sobre a cultura tupi-guarani desta época. Só que o nosso padre vai descobrir sim que o índio tinha uma fé, que o índio acreditava em elementos totalmente diferentes, que vamos chamar de, olha só, uma catequese, uma religião panteísta. O que é a religião panteísta? É a religião que acredita que Deus, ou um ser superior, está nas forças da natureza. Então o índio, ele vai descobrir que o índio acreditava no Deus Sol, acreditava no Deus Chuva, acreditava no Deus da mata, acreditava que Deus estava presente ali. E que não existia uma hierarquia, acreditava na lua. E a gente vai lembrar das velhas lendas, né, do nosso folclore, a Iara, o Curupira. Então vem tudo dessa descoberta de que o índio tinha uma religião. E aí ele vai descobrir o seguinte, galera, ó, que existia sim uma estrutura como toda religião, o bem versus o mal. E quem representa o bem seria Deus para o branco. Só que ele percebeu que toda vez que ele falava de Deus, de um ser superior, maior, ele usava a palavra tupi. Tupi. Ó, o tupi surgindo no horizonte. Então tupi seria o Deus, o sol, aquele que ilumina toda a terra. Então eles tinham um respeito muito grande em vanglorizar o tupi, ou seja, o próprio sol, mais um elemento da natureza. E quando ele falava de tristeza, de mal, de tentação, ele usava um nome chamado Anhanga. Anhanga ou Anhangá. Daí vem a palavra Anhanguera, que quer dizer diabo velho. Então é uma situação totalmente antagônica, já antecipando o barroco. Então ele vai descobrir que para o índio, sim, existia o bem e existia o mal. Então quando eu quiser falar nessas forças, usando o termo cristão, Deus versus o diabo, não, eu vou falar em tupi versus Anhanga. E o índio começou a compreender isso. A maior dificuldade do índio era o quê? De que existiam outros elementos.
existia a mãe da igreja, né? Que seria a Maria. Ele vai existir o pecado, vai falar de Adão, Eva, paraíso, aí o negócio complica para o índio. Então o índio passa a ser catequizado, ensinado nessas outras visões, de que se ele se aproximar, se ele pedir a proteção de Nossa Senhora, a nhanga dele não se aproxima. Então eles vão colocar Nossa Senhora, mãe da igreja, como a protetora da nossa terra. Tanto é que eles fazem uma festa maravilhosa quando chega a primeira imagem da santa, de uma das aparições de Nossa Senhora, chamada Santa Inês. É quando o nosso padre José de Anchieta, na forma literária dele, escreve um poema chamado Cordeirinha Linda. Como folga o povo, porque vossa vinda lhes dá lume novo. Então, percebo que ele está falando, né, da Nossa Senhora, que a vinda dela, a chegada dela aqui, o povo está alegre, o povo está feliz, porque agora a terra brasileira está sob a proteção de Nossa Senhora. Então tudo isso que temos dentro da construção, da contribuição de José de Anchieta para a nossa literatura é tanto linguística quanto pedagógica. Então algumas palavras começaram a ser incorporadas ao nosso vocabulário e aí começa, né, todo um processo paulatino. Vocês sabem como foi a própria colonização do Brasil, né? Não aconteceu de um dia para a noite, foi séculos, e aí o Brasil vai crescendo, se desenvolvendo. Esse mesmo José de Anchieta, galera, que vai fundar hoje a maior polo econômico do Brasil, que é a cidade de São Paulo. Então José de Anchieta formou a partir de uma escola no litoral, né, próximo ali à cidade de São Paulo. Então a contribuição de José de Anchieta se dá justamente dentro desta visão pedagógica, catequética, mas também linguística, tá bom? Então essa situação todinha, José de Anchieta. Outra coisa importante, vocês viram que eu, né, recitei um pequeno poema dele, Cordeirinha Linda, como folgo pô, porque vossa vim nos dá luminou. Ainda é, e que vamos chamar de medida velha. Medida velha. A medida velha, que lá na Europa seria os versos em redondilha. A Europa não usava mais. A cultura portuguesa estava agora usando os versos decassílabos. Camões bombando, né? Soneto da fidelidade, o soneto amor é um fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. Está lá os Lusíadas, né? As armas dos barão assinalado por mares nunca dantes navegados. Ali os Lusíadas bombando em versos decassílabos, que vamos chamar de medida nova. Então percebo que enquanto a Europa está na medida nova, no classicismo de Camões, o Brasil ainda está bem atrás, atrasado ainda, está na medida velha, né? Então, ainda usando a medida da Idade Média, a medida que a igreja ensinou a fazer arte. Tudo isto voltado a um atraso cultural, mas também a uma questão ideológica. Os clássicos eram pagãos, então não posso usar esse mesmo paganismo. Bom, então essa é a nossa aula, a nossa, né, informação sobre o quinhentismo. Valorizar a Carta de Pero Vaz de Caminha como certidão de nascimento do Brasil. Valorizar a presença dos jesuítas, especialmente de Padre José de Anchieta, com uma arte pedagógica, uma arte de catequese, mas a influência linguística da gramática tupi-guarani que ele veio a descrever. Tá bom? Então, até a próxima e vamos lá. Sucesso para vocês!